No episódio anterior, a gente discutiu a relação entre as mulheres e o modernismo, mas outras questões surgem em trabalhos recentes sobre a representação do movimento. A vanguarda que aparece em livros de história e narrativas oficiais é protagonizada por homens e mulheres, brancos e influentes. O retrato é feito pela historiadora da arte, Regina Teixeira de Barros. Os personagens do Grupo dos Cinco podem dar um bom reflexo do que permanece hoje, do que foi a semana. Desse grupo, a gente tem a Tarsila, que é de uma família da oligarquia cafeeira. O Oswald vem de uma burguesia urbana, também bastante rica, Menotti idem. Agora, o Mário de Andrade era de uma burguesia média, ele era um trabalhador, ele era um intelectual, mas ele precisava trabalhar para se sustentar. Idem Anita Malfatti. Anita Malfatti também era uma pintora, e a mãe dela era professora de pintura também, e a Anita também precisava trabalhar para se sustentar. Agora, o que a gente tem, como a Tarsila e o Oswald formaram um casal que, de certa maneira, representam, pelo menos no imaginário do grande público, representa a Semana de 22, ou o modernismo em São Paulo, né? Mesmo a Tarsila não tendo participado da Semana. Nesse sentido, sim, a oligarquia era um grupo fechado, era um grupo pequeno, era um grupo de elite, com a Olívia Guedes Penteado, que também era a senhora do modernismo, também de família de cafeicultores. A Semana de 22 foi patrocinada por um grupo de amigos reunidos por Paulo Prado, empresário, fazendeiro, escritor e filho do ex-prefeito de São Paulo, Antônio Prado. 2 dias antes da estreia, saiu no jornal que famílias distintas já tinham esgotado os ingressos para a noite de abertura. O valor das entradas para o evento varia de acordo com cada fonte. A nossa referência aqui é o jornalista Jason Tércio, biógrafo de Mário de Andrade. Ele conta que quem comprasse adiantado um pacote para os 3 dias de evento pagava R$186 mil no camarote ou na frisa e cerca de R$20 mil na cadeira ou no balcão. Hoje, os mesmos ingressos sairiam por cerca de R$ 3.230 no camarote e R$ 347 na plateia. Um parênteses, essa conta foi feita gentilmente pelo consultor financeiro Paulo Bittencourt a pedido da CNN. Ele comparou o preço atual da saca de café com o que era praticado em 1922 para fazer a conversão das moedas. O mecenato de famílias ricas era comum na vida cultural paulista, mas a composição do comitê patrocinador da semana recebeu críticas já naquela época. Como o evento ia ser revolucionário se foi bancado pela fina flor da oligarquia? Essa é uma pergunta que ganha ainda mais força hoje, quando temos espaço para discutir a representatividade na arte e na sociedade em geral. Eu sou Paula Martini e esse é Bem Mais Que o Modernoso, um podcast sobre o centenário da Semana de Arte Moderna de 1922. Interessante a gente fazer esse exercício de tempo e espaço, qual era o espírito do tempo daquela época, que fez com que aqueles artistas brancos da elite paulistana representassem um país onde a maioria é preta e descendente de preta e indígena, e que não estavam ali representados enquanto pessoas, enquanto artistas, né, enquanto narradores de suas próprias narrativas. Quem fala é a cineasta Sabrina Fidalgo. Ela defende uma desconstrução do que foi a Semana de 22. O tema pautou uma série de entrevistas que ela fez com artistas negros e negras para a revista Vogue. Na opinião da cineasta, a representação do Brasil e do povo brasileiro pelos modernistas pode ser interpretada como apropriação cultural.
As referências deles todas eram europeias, muito mais do que as referências brasileiras. Eles não usavam as referências desse povo brasileiro mestiço, preto, indígena, como centro da formação civilizatória e cultural. Muito pelo contrário. Eles precisaram regurgitar uma ideia já formada da Europa para começarem a falar de uma suposta ideia de Brasil que eles sequer conheciam, porque eles nunca, de fato, realmente se misturaram com esse Brasil, né? Então, acho que já começa aí o equívoco. Para ilustrar um pouco mais o que eu estou falando, a gente pode falar daquela obra negra da Tarsila, do Amaral, que, na minha opinião, é uma obra completamente equivocada. Eu não vejo nada de glorificação. Ali eu acho que existe uma reafirmação de uma ideia de superioridade branca no que ela mostra, na forma como ela pinta e desenha um corpo monstruoso de uma mulher preta, totalmente aquém da humanidade dessa figura. Existe um racismo estrutural, institucional muito grande nas artes plásticas, no que tange autores e artistas que não vêm de uma escola europeia. Quando a gente tem um artista genuinamente brasileiro e principalmente não branco, que não segue essa escola civilizatória, entre aspas, a gente tem nomes super esdrúxulos, né, para chamar essas obras e até diminuí-las, na verdade, né? Pintura naive, né? Cultura popular, tudo menos arte contemporânea, ou dadaísmo, ou isso ou aquilo. Como a gente já mostrou, é preciso entender a Semana de Arte Moderna como um ponto dentro de um movimento mais amplo. A virada do século foi marcada por processos de modernização na arte, nos costumes e na economia. O escritor e jornalista Rui Castro elenca uma série de artistas que já refletiam sobre as questões brasileiras antes mesmo dos paulistas modernos. Você pega a produção cultural do Rio, durante todos os anos 20, né, você vai ter lá, não só na literatura, mas também na música popular, no jornalismo, na poesia, no arte plástica, etc. Você vai ter lá o Agripino Greco, Álvaro Moreira, Benjamin Constalá, Berta Lutz, Pedro Sayão, de Cavalcante, o Agilca Machado, Jaime Ovalle, João do Rio, Lima Barreto, Manuel Bandeira, Horácio Barbosa, Roquete Pinto, entendeu? Vila Lobos, enfim, já estava todo mundo no Rio fazendo coisa altamente moderna, continuaram fazendo. O Rio não precisava de Semana de Arte Moderna, o Rio já era moderno, o Rio não era atrasado, entendeu? O Rio não era uma província que precisava de se atualizar, o Rio não era parnasiano, entendeu? O Rio tinha dezenas e dezenas de pessoas, centenas de pessoas escrevendo, desenhando, fazendo coisas já atuais na época, preocupados com a atualidade da época, que já era o racismo, já era a violência contra a mulher, já era a internação psiquiátrica compulsória, era a situação das prisões, a revolta da Chibata. Eu fiz um livro chamado As Vozes da Metrópole, que é uma antologia dos jornalistas e escritores daquela época, e eles falam de todos esses assuntos. Aí você pega a Semana de Arte Moderna e só estava interessado em acabar com o soneto, com a métrica no verso, com a colocação dos pronomes, e era isso. A historiadora Regina Teixeira de Barros reconhece que, de início, não havia uma preocupação social no grupo. Ela diz que isso só vai mudar com a ascensão de Getúlio Vargas e a crise financeira de 1929. Tinha um espectro, enfim, um ambiente artístico que era consolidado ou que era constituído, principalmente em São Paulo, por um grupo muito restrito e muito alienado mesmo. Quer dizer, não havia, talvez, nesse momento, né, no início da década de 20, não havia uma preocupação social nesse grupo. Isso se modifica depois da crise de 29, quando essa elite cafeira perde muito de seu poder, né, inclusive poder no governo, e também financeiramente perde seu poder, enfim, a situação se modifica muito com a chegada do Getúlio, e há uma modificação, vamos dizer assim, no interesse artístico a partir dos anos 30, porque os artistas, de uma forma geral, tendem a se posicionar politicamente, que não acontece na década de 20. Então, essa pequena elite na década de 20 está preocupada com sua própria diversão, com suas próprias questões. A partir de 29, 30, isso muda radicalmente. E acho que aí um artista que, vamos dizer assim, representa bem esse momento da década de 30 é o Portinari,
que vai falar das questões sociais, que vai falar dos migrantes, que vai entrar, não só, eu estou dando o Portinari como exemplo, porque ele é mais conhecido, mas é uma tendência que se espalha mesmo. Se fossem artistas visuais, fossem escritores, tanto que em 1942, quando Mário de Andrade faz um balanço de 20 anos da semana, ele, de certa maneira, faz um meia-culpa daquele pequeno grupo não ter preocupações sociais, né? Não ser uma questão para ele a questão social brasileira. E isso vai, nos anos 30, se modificando e entrando em pauta mesmo. No fim dos anos 20, os modernistas fizeram incursões para conhecer as tradições populares e se aproximar de um Brasil considerado profundo. Uma caravana passou o carnaval no Rio de Janeiro e esticou a viagem até a Semana Santa para pesquisar o barroco, em Minas Gerais. Foi depois disso que Oswald de Andrade publicou o Manifesto Pau-Brasil e defendeu o resgate das manifestações nativas. A pesquisadora Gênese Andrade, professora da FAAP e organizadora do livro Modernismos 1922-2022, conta que a visita a Minas influenciou o estilo de Tarsila do Amaral e promoveu um contato dos paulistas com artistas mineiros. Em 24, Blaise Cendrars, que era um poeta franco-suíço que estava em Paris e os modernistas são apresentados a eles e ficam amigos. O Blaise Cendrars vem ao Brasil, passa uma temporada em São Paulo, vai com Oswald de Tarsila para o Carnaval do Rio de Janeiro, com Oswald de Tarsila, Mário de Andrade, Gofredo da Silva Teles, Dona Olívia Penteado vão passar a Semana Santa em Minas, em 24. Ele visita as fazendas e ele chama a atenção desse grupo para a importância da cultura popular e das manifestações brasileiras, né, que na Europa eram consideradas exóticas, né, como algo muito importante, que o Brasil tinha e não valorizava. Né? E é a partir daí, então, que a Tarsila fala que inclui as cores caipiras, que inclui a representação do negro, que inclui aquelas paisagens singelas de Minas ou do Rio de Janeiro. Os próprios jovens do Grupo Verde e o próprio Carlos Drummond de Andrade falam da importância que teve ter conhecido o grupo modernista, né? Agora me refiro ao Drummond, em 24, quando esse grupo esteve em Minas Gerais. Né? E logo depois vai começar a correspondência, e uma correspondência longuíssima, super importante, com várias reflexões, né, sobre as próprias obras. O Drummond lê inéditos do Mário e comenta, o Mário lê inéditos do Drummond e comenta. É um diálogo muito rico e muito significativo. Mário de Andrade também viajou para o norte e nordeste do país em busca de referências populares. As inspirações dessa visita aparecem em crônicas, poesias e no livro mais famoso do escritor, o romance Macunaíma, de 1928. Mas aqui, a discussão sobre o lugar de fala desses artistas aparece mais uma vez. A historiadora Regina de Barros contextualiza que essa não era uma preocupação naquela época. Além das viagens do Mário de Andrade para o norte e nordeste, que são bastante conhecidas, a gente tem um escritor como Raul Bopp, que é do Rio Grande do Sul, que viaja para o norte e faz grande contato lá com os intelectuais, inclusive o Cobra Norato, que é um poema do Bopp que ele publica no começo da década de 30, ele escreve antes, ele escreve no começo dos anos 20, mas ele só publica em 30, e é reflexo dessa intimidade que ele cria com as lendas amazônicas, e é bastante curioso porque as lendas amazônicas, elas são como se elas fossem um reservatório de brasilidade. Então, a gente tem, por exemplo, um Mário de Andrade, que depois vai escrever Macunaíma, né, que viaja para o norte do país, e depois, como resultado, no final da década de 20, ele escreve Macunaíma. Ele escreve Macunaíma a partir do que ele recolhe das lendas amazônicas, né, as lendas indígenas e amazônicas, e adapta, quer dizer, enfim, emprega isso e usa isso no livro. Mas é diferente de se trazer esta produção, que é de indígenas, para um primeiro plano.
Então, nesse sentido, o movimento que a gente vê hoje, né, de trazer a cultura indígena para um primeiro plano, é uma cultura que é produzida pelos indígenas, né, pelos povos indígenas. Então, é muito diferente você se apropriar de uma gama de lendas e fazer disso, vamos dizer assim, um retrato de um Brasil, mas esse retrato ele é feito com a pena e com os ensinamentos importados da Europa, né? Então há uma mistura bastante interessante, quer dizer, é o próprio movimento antropofágico mesmo, né? De digerir da Europa aquilo que nos interessa e aplicar, vamos dizer assim, com uma peneira para a nossa realidade. Isso é um movimento bastante típico do nosso modernismo, que não inclui a apresentação direta daquilo que é produzido pelos povos indígenas. Essas manifestações ficaram alijadas, mas elas não estavam em pauta. Não se olhava para isso como se olha hoje. E para ajustar os óculos da história sobre a visão da cultura brasileira, a cineasta Sabrina Fidalgo apresenta a seguinte proposta: uma antropofagia do centenário da Semana de Arte Moderna. Eu acho que a gente regurgita e deglute essa ideia da Semana de 22, 100 anos atrás, num país como o nosso, né, que tem essa chaga da escravidão, desses 400 anos de escravidão e que nunca resolveu isso de maneira justa, onde o racismo estrutural ainda perpassa por todas as questões da nossa vida. Eu acho que num país como o nosso, ter a arte moderna representada exclusivamente por um grupo de pessoas brancas de elite, que na verdade são uma minoria do país e não representam culturalmente, é muito grave. Então eu acho que agora é o momento de realmente se reescrever essa história através, né, dos verdadeiros heróis, né, dessas pessoas que foram todos esses anos apenas coadjuvantes dessa narrativa, que são os artistas não brancos. A gente está falando de artistas mestiços, indígenas, negros, afrodescendentes, periféricos, mulheres, sobretudo, mulheres trans, entendeu? São vários corpos dissidentes que eu acho que agora podem e devem, de fato, reescrever a história do verdadeiro modernismo do Brasil. Nós estamos chegando ao fim do podcast e no último episódio de Bem Mais que o Modernoso, eu conto como os modernistas se organizaram depois da Semana de 22 e os rompimentos entre eles. Eu também te convido a pensar sobre a herança cultural que permanece entre nós 100 anos depois. Com a minha apresentação, Paula Martini, este podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Roteiro e pesquisa, Paula Martini e Lucas Scherer. Produção, Danilo Santana. Edição e sonorização, Murilo Lourenço e Ana Mariquito. Coordenação geral, Paula Weinberg e Felipe Gomes. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo. O centenário da Semana de Arte Moderna de 1922 também é tema de uma série na tela da CNN. Você pode ver as reportagens no canal da CNN Brasil no YouTube e no site cnnbrasil.com.br. Todos os episódios do podcast Bem Mais que o Modernoso também estão no site da CNN. Conheça os nossos outros programas em áudio em cnnbrasil.com.br/podcasts.